A questão do patrimônio, como é que está? Não, tem coisa do patrimônio que foi discutido já tanto na comissão mista quanto na 110, né? Depois no Senado. Então, tem temas, IPVA, que você viu repetido aqui, né? Você tem ITCMD, que também está colocado, né? São temas que vão ser discutidos. Nós estamos partindo dos textos, né? E vamos fazer esse trabalho. Mas aí entra nessa unificação da primeira fase? Não, pode entrar, IPVA pode entrar nessa fase. Eu achava que ficava para depois. Pode entrar nessa fase. É um imposto que tem uma discussão, há quem defenda que não, há quem defenda que sim, né? A gente vai ter que ouvir todo mundo para chegar dentro do grupo de trabalho, formar a maioria para ter dentro do relatório esse indicativo. Não há uma tendência? Não, eu acho que é uma tendência, há uma preocupação, boa parte dos brasileiros, de você ter uma taxação, do ponto de vista arrecadatório, a gente não tem esse impacto. Tem gente até que diz que não é tão significativo. Mas quando você compara que, por exemplo, você numa motocicleta de baixa cilindrada, que você hoje transita no país como um todo, você paga IPVA, né? E num jato de luxo você não tem esse IPVA cobrado, essa é a discussão que está posta. E aí cabe aos parlamentares, majoritariamente e politicamente, decidirem. Mas pode entrar tanto na primeira fase como na segunda, ou a tendência é entrar Não, na se primeira? entrar na primeira fase, certamente não entrará na segunda. Não, né? tudo bem, mas se não entrar na primeira, pode jogar para a segunda? Esse debate continuará. Eu acho que o debate político, nós temos uma carga tributária muito alta. Essa carga tributária está distribuída no Brasil e no mundo, né, entre renda, patrimônio, consumo. No Brasil, nós temos a grande parte de tributação sobre o consumo, né? Então, esse equilíbrio, até porque nós temos pouca renda para tributar se a gente considerar a renda per capita no Brasil. Ela é diferente da composição de outros países. Mas esse debate, eu acho que ele fica organizado quando você primeiro trata do consumo, que você aí simplifica e tem uma regra clara do que é a tributação do consumo, e depois você pode calibrar, é uma decisão política do país, como calibrar esse equilíbrio da renda, patrimônio e consumo. O que não dá é para a gente ter uma carga tributária, a gente aumentar a carga tributária no país, porque aí você vai penalizar a produção no país, e penalizando a produção você está penalizando emprego, você está penalizando renda também, você está penalizando tudo. Então eu acho que é muito mais você ter clareza do que a gente não tem no país, né? E isso só se dará com a simplificação, porque você traz à luz o que de fato a gente paga no imposto. Quando a gente fala, por exemplo, numa alíquota mais alta, a alíquota vai ser 25, né? Por exemplo, como estão falando por aí. A pergunta é quanto se paga hoje, né? Porque o nosso imposto é pago por dentro e ele é cumulativo. Então você tem uma carga, por exemplo, o secretário deu um exemplo aqui de um setor que paga muito mais do que se fosse essa carga de 25, ou seja, vai ter uma redução na prática, né? Porque a gente no IVA você acaba essa questão da cumulatividade, né? Você neutraliza o imposto. Então basicamente é isso.